Eu quero transferir para vocês o meu conhecimento, então a minha vivência prática, né? Porque eu já atuo há 15 anos na consultoria. Então, dentre os temas que eu recebi, o mais assim que mais foi falado foi como iniciar na consultoria ambiental. O que eu digo para vocês, não existe uma fórmula, digamos, uma fórmula pronta de como iniciar na consultoria ambiental. Eu não posso chegar aqui e falar, não, você faz assim, assim, assado que vai dar certo. Não, não é. Então, aqui é uma pergunta. Posso iniciar ainda na faculdade? Isso seria o ideal. Você já é o que eu ia falar agora. Primeiramente, a consultoria ambiental ela tem que ser a sua única opção para que você consiga realmente estruturar. Porque o que acontece muitas vezes? As pessoas, elas se formam, saem da faculdade, aí elas procuram emprego, procuram outras formas de alocar, né, de trabalho, aí elas não conseguem e, então eu vou ser consultora ambiental, eu vou atuar na consultoria ambiental, como uma segunda opção. E continuam buscando uma carreira que é considerada perante a maioria da sociedade mais tranquila, mais segura. Quando as pessoas esquecem que a consultoria ambiental ela tem que ser a sua única opção. Eu vou ser consultor ambiental e eu vou focar na consultoria ambiental. É assim que eu começo na consultoria ambiental. Esse é o primeiro ponto. E por que você pode fazer na faculdade ainda? Porque você tem que fazer toda uma estruturação inicial para você já começar certo. Porque o que eu falo? Quando eu me pergunto o primeiro passo, o que eu tenho que fazer, o que eu falo? O que você quer? Qual que é o seu objetivo na consultoria ambiental? Que tipo de cliente você quer atender? De que forma você vai atender esses clientes? O que você vai oferecer? Quais os benefícios que o seu serviço vai trazer para esse cliente? Além das exigências legais. As exigências legais, todo consultor ambiental sabe, todo mundo sabe. Então, eu tenho que ser um diferencial além da exigência. Não sei se vocês conseguem entender. Eu tenho que mostrar para o meu cliente que ele precisa mais, que ele vai ganhar mais, que ele vai ter mais visibilidade, que ele vai ter mais lucro, aplicando o meu serviço, o serviço que eu escolher oferecer. Não sei se vocês conseguem entender a diferença. Porque você imagina assim, você é consultor ambiental e alguém te pergunta, qual serviço você faz? Eu faço tudo. Tudo que você precisar da área ambiental, eu faço. Aí, de repente, ele te pergunta ali, você faz tal coisa? Não, acho que esse aí ainda não. Você percebe como a forma de conversa, ela não transmite segurança? E você tem que transmitir segurança, você tem que ter credibilidade, você tem que passar credibilidade para o seu cliente, para o seu futuro cliente. Todo tipo de conversa, ela tem que ser muito válida e muito... Você tem que transparecer credibilidade, que você realmente sabe o que você está falando e que você sabe o que você vai fazer e oferecer para o seu cliente. Então, essa questão de atendimento e de falar e de conversa, ela é muito importante. Eu tenho que ter um certo discernimento. Se eu sou uma pessoa que não consigo conversar, sou muito tímida, sou muito travada, eu preciso buscar formas de melhorar. Eu sempre fui muito tímida. Para mim é uma dificuldade estar aqui hoje, assim, falando. Hoje eu já superei, claro, já se passaram anos e anos, mas desde a faculdade eu sempre tive esse receio de falar. Mas a vivência no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, me mostrou que isso é importante. Só que eu demorei, às vezes, para descobrir isso. E o que eu quero falar para vocês é que isso é muito importante. Descubram logo, aprendam logo, melhorem logo, que o resultado vai ser infinitamente melhor na sua consultoria. Então, eu busquei alternativas de melhorar o meu interno. Então, eu tinha essa dificuldade de falar. Eu era muito técnica, eu sabia, gosto muito de estudar, então eu sabia, mas eu não sabia passar isso para o meu cliente. Hoje eu já consigo conversar, já de um tempo, eu consigo conversar melhor. Então, eu tive alguns caminhos que eu percorri durante a minha consultoria ambiental que me possibilitaram pegar experiências que me mostraram esse caminho.
E por isso que eu quero falar para vocês que esse é o caminho. Então, quando eu me formei, eu estagiei numa empresa de vendas, na área de vendas. Até às vezes as pessoas não entendem. Era venda técnica. Então, eu tinha que ter a comunicação e entender o que eu estava vendendo para o meu cliente. Então, eu agendava as visitas, agendava os clientes, ia lá, apresentava o produto. E esse contato com diversas pessoas me mostrou como a gente deve falar, como a diferença de conversa, ela faz sentido, ela tem valor. Porque o cliente, muitas vezes, a maioria das vezes, ele vai falar até mesmo sem você perguntar, desde que você mostre tranquilidade, credibilidade, então você mostre segurança. Então o cliente ele tem que confiar em você. Então a forma de você conversar, ela é muito importante. Então esse é um ponto. Eu vou ser consultor ambiental, eu tenho que melhorar a minha pessoa, a minha forma de falar. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser, não é porque eu sou consultor que eu sei tudo, muito pelo contrário, então eu tenho que ser humilde, desde com o zelador, o porteiro, até o diretor da empresa que eu for visitar. Então isso eu aprendi e eu percebi a diferença, porque eu vejo pessoas que não são assim, e não é assim que funciona. Então você tem que ser, a princípio de tudo, humilde. Ok, trabalhei. E deixa eu falar só uma coisinha nessa questão que me ajudou muito, como eu era muito tímida. Eu fiz uma pós-graduação em marketing. Muitas vezes, até no início, pensava assim... Hoje ele está muito em evidência, mas quando eu fiz, que foi logo que eu me formei, há 15 anos atrás, o marketing ele era muito pequeno, né? Não se usava tanto. Hoje ele é muito maior. E eu vejo a importância daquilo para mim. Eu não estou dizendo para vocês fazerem pós-graduação em marketing. Hoje tem vários caminhos que levam a gente a melhorar. Mas que isso, como ele abre a nossa mente e é aplicável em qualquer área. Não é só na consultoria ambiental, para qualquer formação. Todo profissional tem que ter. Tem que ser vendedor e tem que ter a comunicação. Então, isso é muito importante. Agora, voltando para a consultoria ambiental. O fato de eu iniciar, eu decidi que eu vou ser consultora ambiental. Ok. Então, qual serviço você vai oferecer? Então, o primeiro ponto, na minha opinião, e que eu entendi durante todo esse tempo, é a definição de um nicho. Mas por que eu tenho que definir um nicho? Eu só vou atuar naquele nicho? Não, você não vai só atuar naquele nicho. Aquele nicho, ele vai ser o direcionamento para o início da sua consultoria ambiental. Porque vamos pensar assim, eu decidi trabalhar com plano de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Então, eu já sei para que tipo de cliente eu vou oferecer, seja construção civil, seja resíduos hospitalares e serviços médicos, seja comércio, seja indústria. Eu tenho um foco e eu consigo traçar estratégias para chegar a captar determinados tipos de clientes. Porque uma conversa que eu tenho com um comerciante, por exemplo, o sentido do plano de gerenciamento para ele é diferente do sentido para uma clínica, por exemplo. Então, os benefícios do gerenciamento de resíduo, ele é diferente. E toda vez que eu vou vender um serviço, que eu vou vender a consultoria, eu não posso ficar só focado na base legal. Eu tenho que mostrar para o meu futuro cliente o quanto é importante ele estar fazendo o serviço. Quais os benefícios que esse serviço vai trazer para ele, além do cumprimento da exigência legal. Não sei se vocês conseguem entender o quanto é importante essa exigência, esse foco. Então, eu defini o nicho, eu já sei quem são meus clientes, eu já sei eu consigo traçar as estratégias de divulgação e de marketing, inclusive, utilizando agora a internet, que ela auxilia muito na captação de clientes. Quem ainda não utiliza, poderia começar a pensar nessa possibilidade, porque com toda essa mudança que ocorreu no nosso mundo, digamos assim, que o avanço tecnológico que aconteceria em 5 anos, aconteceu em 1 mês, nessa parte de trabalho, de captação de clientes. Então, ela é muito válida você usar. Não estou falando só de Instagram, eu estou falando de Google, eu estou falando de redes sociais em geral. Se forem usadas da forma correta, elas trazem grandes resultados, tá? Então, eu falei
da definição do nicho. Porque quando eu defino o nicho, eu tenho um foco e eu estou ali focada naquele nicho. Eu vou trabalhar ele. Não significa que eu vou só atuar naquele nicho. Durante o início que eu estou focada naquele nicho, podem surgir outros serviços. Porque eu vou começar a aparecer e os clientes vão começar a me procurar. E ele de repente chega para mim uma proposta de um serviço que até então eu não fiz. Não significa que você não vai fazer. Significa que você vai avaliar se você realmente quer atuar com esse tipo de serviço. Eu falo para vocês que eu não atuo em todos os nichos, eu não faço todos os tipos. Por exemplo, área rural, eu não atuo. Eu não faço projetos para área rural, então eu tenho parceiros e eu transfiro, a gente transfere. Então esse não é um nicho que eu atuo. Mesmo que chegue para mim, eu não tenho a intenção de atuar. Então eu defini a minha consultoria ambiental. Eu sei onde eu atuo. O foco principal da minha consultoria hoje é o tratamento de água de poço. Mas eu atuo também forte, de forma até... O tratamento de água de poço é mais, mas eu atuo também de outras formas, com plano de gerenciamento de resíduos, licenciamento ambiental, projetos, tratamento de efluente, emissões atmosféricas. Então, tenho todo um nicho que eu atuo. Então, eu já aumentei o meu, mas eu tenho 15 anos de atuação. Então, eu sei os possíveis clientes de cada um, eu consigo atuar em cada um, eu consigo atender cada um. Porque cada tipo de processo, cada tipo de cliente tem uma forma de condução. E quando a gente decide oferecer tudo a todos, a gente perde o foco e a gente perde a estruturação. Porque eu já não tenho experiência prática. Com a gente não sai da faculdade pronto. Eu não tenho experiência prática e eu não estou estruturada, eu estou com 1000 ideias na cabeça e eu não consigo colocar nada em prática. É mais ou menos isso que acontece. Então, a partir do momento que eu tenho foco, que eu tenho nicho, eu consigo direcionar. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, que esse é o primeiro passo na consultoria ambiental, na minha opinião, é decidir realmente ser consultora ambiental e ter um foco, ter um nicho, tá? Então, essa é a minha vivência durante os meus anos. Eu aprendi que realmente, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, talvez os resultados teriam sido mais rápidos. Eles aconteceram, mas eles continuam acontecendo. Hoje eu já sei, como eu falei, não atuo em todos os nichos. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Desenvolvam a comunicação de vocês, foquem num nicho, trabalhem aquele nicho, entendam aquele nicho, para você chegar no seu cliente com segurança. Eu faço tal, esse, porque esse serviço vai te trazer o seguinte benefício, 1, 2 e 3. Ele vai te trazer lucro por isso, por isso, por isso. Ele não vai só cumprir a sua exigência. Porque de nada adianta eu fazer para o meu cliente um projeto, um plano de gerenciamento que ele vai enfiar na gaveta. Eu tenho que mostrar para ele a importância daquilo ali. E isso vai me trazer clientes recorrentes. Então, existem o que eu falo para os alunos. Eu falo, pessoal, foquem em nichos que te possibilitem até ter receitas recorrentes. Esquece a questão de que todo mundo faz, mas todo mundo pode ter o seu diferencial. O mercado está para todo mundo. Nós temos que achar, de acordo com a sua habilidade, de acordo com a sua região, de acordo com a sua característica, inclusive pessoal, aquele nicho que mais se encaixa para você. Porque de repente eu quero atuar num nicho que não encaixa para mim. Então eu não vou ter sucesso, eu não vou conseguir. Igual a Kaliane fala, a área é muito ampla mesmo. Então eu sou engenheira química, então além da área ambiental eu posso atuar em diversas áreas. Eu atuo em algumas áreas da engenharia química como responsável técnica por indústrias químicas, indústrias de cosméticos, porque hoje eu tenho uma equipe que a gente trabalha junto. Então, o meu leque de atuação é maior. Mas quando eu comecei não era assim. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Decidam por ser consultores ambientais. Não seja uma segunda opção. E aí, bora para frente, bora estruturar, em que no final o resultado vem, com foco e dedicação. Eu tentei aqui entrar até meio rápido para falar sobre isso.
tá? Sobre o início na consultoria ambiental, que é de uma forma simples. Não precisa complicar querendo saber sobre tudo. Você consegue entrar de uma forma simples. Eu falei plano de gerenciamento de resíduos, mas pode ser licença, pode ser tratamento de água, pode ser emissão atmosférica. Então tem vários. Eu cito os que eu atuo mais fortemente, mas tem N nichos que, dependendo da sua região, são mais fortes que esse e que você escolhe. Então você tem essa opção, tá? Então, até se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu deixo aberta. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, então eu espero que tenha causado, até se comente, deixe alguma dúvida, se eu quero passar que tenha feito sentido para você o que eu falei hoje. Se realmente isso faz sentido, porque às vezes parece que é tão natural, tão básico, mas não. Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas que nos dão um insight. Por isso que a gente tem que estar sempre aberto às oportunidades. Então, e aproveitar as oportunidades. Parem de olhar para tudo. Parem. Eu falo assim porque assim, a internet, vamos falar aqui do Instagram, você abre o seu store tem lá 30 mil lives acontecendo. Foquem que vocês vão ver como funciona. Não queiram aplicar tudo ao mesmo tempo, que não vai dar resultado. Como começar a conversar com os primeiros clientes? Ana, a partir do momento que eu defini o meu primeiro tipo de cliente, eu vou ligar para ele da forma tradicional. Eu vou ligar, o que eu faço? Eu ligo, eu me apresento, eu falo sobre o que a minha empresa faz, o que eu poderia estar oferecendo. Será que a gente pode agendar uma visita de apresentação? Ou eu posso encaminhar um e-mail de apresentação da minha empresa? Eu tento começar um relacionamento. Nem sempre você vai ter sucesso. Vocês já viram alguma característica? Todo empreendedor, para receber um sim, quantos nãos ele recebe? Só que isso não pode nos desanimar. Então, o que eu fiz muito, e faço até hoje, só que mais direcionado, eu listava todas as possíveis empresas que poderiam ser meus clientes e ligava para cada uma delas. Oi, eu sou Gisele, sou engenheira química, trabalho na área ambiental, faço projetos, a sua empresa atua em determinada área, será que vocês estão precisando de... Enfim, quer conhecer o meu trabalho? Podemos conversar? Podemos marcar uma reunião? É da forma mais simples possível. Não adianta a gente querer modernizar uma coisa que ela funciona assim. Hoje, como aconteceram, estamos em meio a uma pandemia, as reuniões acontecem online, a troca de e-mails é maior, mas nunca deixe a falta de contato, o e-mail ser sólido. Deixa a pessoa ouvir a sua voz, entendeu? O ouvir a voz, o mandar um áudio, mande um áudio ao invés de uma escrita. Então, tente fazer o contato mais próximo, mesmo hoje ele estando cada vez mais online. Mas a visita, a partir do momento que o seu cliente aceite, ela é válida e grande, porque a partir do momento que você inicia o relacionamento, as coisas fluem. Então, você vai ver que as coisas ficam natural, o acontecimento vai ser natural e você já não vai mais precisar de um passo a passo, de uma estratégia o seu cérebro já vai funcionar automaticamente, tá? É mais ou menos isso que eu quero passar. É uma forma didática e prática, tá? Eu sou bem prática e eu quero ensinar para vocês o caminho que eu segui, para que vocês não tenham tantos tropeços e alcancem um resultado mais rápido. Mais alguma pergunta? Obrigado. Até se vocês gostaram, compartilhem essa live. Eu vou deixar ela salva, ela vai ficar salva aí no IGTV por 24 horas. Até tô com o olho um pouquinho vermelho, porque eu fiz um procedimento no olho e ficou vermelho. Até se não tem nada a ver com a live, mas eu tô comentando. Então é isso, pessoal. Eu me coloco à disposição para vocês. Lembrando, já que falamos sobre o assunto do início na consultoria ambiental,
existem alguns pontos importantes. E para isso eu montei um checklist da consultoria ambiental. É um material gratuito, ele é básico, didático, onde ele tem ali os pontos que você deve analisar quando você quer iniciar na consultoria ambiental. Tipo, a gente não mencionou, mas numa outra live a gente pode mencionar. Se eu vou começar como autônomo, se eu vou ser empresa. Então, tudo o que eu tenho que fazer. Obrigado você, Kaliane, por estar aqui. Então, esse checklist, ele te dá de certa forma, um roteirozinho básico dos pontos que você não pode esquecer para que a sua consultoria inicie de forma estruturada, tá? Então, é um material gratuito que eu tenho, até depois eu vou disponibilizar, acho que eu já coloquei o link tá na bio do Instagram, e eu até coloquei uma foto nos stories, para quem se interessar e quiser ver se tá no caminho certo, de repente já atua e quer entender um pouquinho mais, o material tá bem legal. E até se tiver algum feedback de vocês, eu fico feliz. Eu sempre estou aberta para comentários positivos, para as críticas. Então, Aí, tá aí. Parabéns, que legal que você já baixou. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, tá? Alguma dica, alguma melhoria, eu tô sempre aberta. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Nós nunca sabemos tudo. E se algum dia não, sempre, às vezes acontece. As pessoas me perguntam, se eu receber uma pergunta numa live que eu não saiba responder, eu tenho a humildade de falar, olha, eu não consigo te responder agora, mas eu prometo que eu busco o resultado e te trago. Então, e isso entra naquela questão que eu falei para vocês de humildade. Então, eu sei aonde é o meu lugar, eu sei aonde eu cheguei, eu sei da minha experiência, porque quando eu falo com convicção, porque eu já vivi, além de eu ter estudado. Então, é isso que eu quero que vocês tenham, segurança para falar, ter certeza em argumentar com outra pessoa sobre o seu negócio. Quando alguém te perguntar o que você faz, você saber realmente falar, eu faço esse serviço, eu sou consultora ambiental nisso, nisso e nisso. Tá certo? Então, é esse o recadinho que eu quero passar para vocês. E mais uma coisinha, vai lá no Story, deixa a dica de tema de live pra gente, que eu acho que consegue fazer um bate-papo legal. Tem muita coisa, eu quero organizar esse espaço aqui pra gente se ajudar, pra gente crescer, pra vocês crescerem cada vez mais, porque vocês podem. Isso eu tenho certeza. Tá bom? Obrigado. Tenham todos uma boa noite.